E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje eu vou falar de um livro que me surpreendeu e eu fiquei totalmente imersa nessa história. Hoje vamos falar de A Serpente de Essex, da Sarah Perry. A autora é inglesa e A Serpente de Essex foi seu segundo romance. Inclusive, o livro ganhou 2 prêmios e foi indicado para outras premiações. Aqui no Brasil, o livro foi lançado em 2022 pela editora Intrínseca e o livro também ganhou adaptação, uma série pela Apple TV. Eu confesso que eu comprei esse livro sem muitas expectativas, mas ele me surpreendeu. Eu gostei muito da história, da narrativa, dos personagens e de toda a trama. O livro também, ele é belíssimo, ele tem essa capa aqui com a serpente, essas flores aqui atrás. É um livro bem bonito. Tudo começa com o corpo de um jovem sendo encontrado às margens do rio Blackwater, na véspera de Ano Novo em Essex. Encontrado com uma expressão de pavor no rosto e com o pescoço totalmente virado em uma posição incomum. E esse acontecimento faz reacender a lenda da Serpente de Essex, levando pânico aos moradores. Estamos em 1893 e, em paralelo a isso, vamos conhecer a Cora, que mora em Londres, que acaba de ficar viúva. Mas pela primeira vez ela se sente feliz, porque ela vivia um casamento abusivo. Ela sofria violência pelo marido e ela conheceu o marido dela muito jovem, se casou jovem e ele sempre a moldou conforme a vontade dele. E pela primeira vez ela consegue se sentir livre para fazer e ser o que ela sempre quis. O marido dela, ele estava doente e ele tinha muito dinheiro, então a Cora ela fica ali com uma condição muito boa. Eles têm um filho, o Francis, que é uma criança que dá para perceber, dá para notar que é autista, apesar do livro não dizer isso, mas o livro ele vai descrevendo as características do Francis e ele é um personagem bem interessante e é um menino muito inteligente. A gente percebe que também que a Cora, ela não tem uma relação tão boa com o filho e ela se sente frustrada muitas vezes por não ter a proximidade que ela gostaria com ele. A Cora, ela tem uma paixão pela natureza, ela é uma naturalista, ela tem fixação por fósseis e ela é uma paleontóloga amadora. E ela ouve sobre fósseis que apareceram no litoral e ouve boatos sobre uma serpente misteriosa que foi vista em Essex. Mas como uma pessoa que gostava de estudar, muito racional, ela acredita que tudo pode ser explicado e que a tal serpente é um animal ainda não catalogado e que é por ela mesma descobrir e encontrar a serpente. Com a ida da Cora a Essex, 2 amigos dela, o Charles e a Catherine, decidem recomendar o encontro dela com o reverendo da aldeia de Aldwinter, o William, um homem religioso de muita fé que, por conta de toda aquela histeria sobre a serpente, está tentando acalmar os ânimos dos moradores e tentando convencer que essa serpente ela não existe. E agora, com essa visita dessa aspirante naturalista, em um momento que ele está perdendo o controle da situação, isso acabou perturbando mais ainda. E é claro, essa junção de um homem em que a palavra de Deus é mais importante que tudo e uma mulher que se baseia apenas na ciência, eles vão ter muitos embates. Eles vão ter muitas conversas em que cada um discute o seu ponto de vista. Mas, por incrível que pareça, e para a surpresa de ambos, são conversas que cada um respeita o ponto de vista do outro e eles gostam muito de conversar um com o outro. Inclusive, essas partes dessas conversas entre eles no livro são bem interessantes e eles acabam criando uma amizade, mesmo com pontos de vista tão diferentes. Só que essa amizade eles começam a sentir algo além ali, um sentimento um pouquinho maior.
Só que o reverendo William, ele é casado com a Stella, ela é uma mulher muito bonita, eles têm filhos, e ela é uma personagem também que vai ser bem interessante e muito importante na história. Ela também cria uma amizade com a Cora, mais pra frente com o Francis também, o filho da Cora, só que a Stella ela acaba ficando doente, ela tem tuberculose. A Cora ela tem uma dama de companhia, a Marta. Ela também é uma personagem bem peculiar, ela é uma socialista que luta por políticas de habitação na periferia de Londres. E isso também vai ser bem explanado aqui no livro. Outro personagem também muito importante é o Luke Garrett. Ele é um médico que cuidou do marido da Cora enquanto ele estava doente. E ele acabou também se apaixonando pela Cora. Ela o chama de meu diabrete. E o Luke ele tem um amor não correspondido por ela. Ele é um homem muito inteligente e faz de tudo para tentar chamar a atenção da Cora. E o seu personagem também traz ali um aspecto muito importante da época na história, do avanço da medicina e das novas descobertas. Na história, ele faz uma cirurgia muito importante, a primeira cirurgia feita no coração, que ninguém jamais havia feito, e ele salva a vida de um homem. E questões da medicina, da psicanálise, como a hipnose, também vai ser abordado no livro. O Luke, inclusive, vai querer tratar a Stella, que está com a tuberculose, com um tratamento alternativo. E na história também vamos ver a evolução dessa doença nela. O Luke ele tem um amigo, o Spencer, que é um homem que tem dinheiro e influência. Ele também acaba sendo amigo da Cora e da Marta, e o Spencer acaba se apaixonando pela Marta. E ela vai perceber isso, ela vai se aproveitar, fazendo com que ele use da sua influência e do seu dinheiro em prol dessas políticas de habitação que ela quer implantar na periferia de Londres. Além do reverendo William e do Luke, mais uma pessoa também vai ter sentimentos pela Cora, a Marta, sua dama de companhia. Não fica totalmente explícito aqui no livro, mas com algumas falas e algumas narrativas isso vai dar a entender. E no meio de todas essas relações e ligações conturbadas, vamos ter a lenda dessa serpente em meio a coisas estranhas que estão acontecendo aqui em Essex. Além do corpo encontrado, um episódio muito bizarro vai acontecer nessa cidade. Agora ela vai até a escola para falar sobre fósseis e quando ela toca no assunto ali da serpente, todas as crianças juntas ao mesmo tempo têm ali uma histeria coletiva. Isso acaba assustando até a própria Cora. E é nesse momento que ela chama o Luke, o médico, até a cidade para ele tentar descobrir o que está acontecendo com aquelas crianças. E ele pega uma dessas crianças, que é inclusive uma das filhas do William, do reverendo, para fazer uma hipnose nela para tentar descobrir o que aconteceu naquele momento. E isso vai enfurecer o William e vai abalar a relação dele com a Cora. Após esse episódio de histeria, outra criança vai desaparecer e outras coisas estranhas vão acontecer. E nesse desenrolar, será que a serpente realmente existe ou não? É fruto da imaginação causada pelo pânico ou tem uma explicação racional para tudo isso? O que eu posso dizer é que no ápice de toda essa histeria, nem a razão e nem a fé parece acalmar o pânico que foi instalado ali pelas pessoas. Vamos acompanhar todas essas interações na história, se algumas relações vão ir além da amizade ou não. São vários personagens e cada um tem a sua particularidade, e muitos vão trazer as mudanças que estavam ocorrendo ali no final do século XIX, enriquecendo a trama. Eu gostei muito da escrita da autora, dos diálogos, dos personagens e de como tudo isso foi amarrado na história em meio à lenda das serpentes de Essex. Mas quem lê esperando um tipo de terror não é sobre isso. Aqui o foco vai ser esses personagens e toda a sociedade em meio a esses boatos dessa lenda e também em meio às mudanças da época. Tem um toque aqui do gótico na ambientação, que é muito legal, e é um tipo de narrativa que você consegue visualizar os ambientes, os personagens e entrar na história.
Foi um livro que eu gostei muito mais do que eu esperava e eu recomendo essa leitura. Eu também quero assistir a série, eu ainda não assisti. Eu separei um trecho aqui, que foi um trecho que eu gostei, que é uma das conversas da Cora com o reverendo William. Muito bem, interveio Will. O que você está fazendo aqui? Não tenho certeza. Acho que quero liberdade. Vivi tanto tempo debaixo de grilhões. Você se pergunta por que patino na lama. É do que me lembro de fazer na infância. Quase não andava calçada. Colhia tojo para fazer xarope. Contemplava os lagos que fervilhavam de sapos. Depois veio Michael. Ele era civilizado. Cimentaria cada pedacinho de floresta. Poria cada pardal num pedestal. E ele me pôs num pedestal. Minha cintura doía, meu cabelo era enrolado a quente, a cor do meu rosto empalidecida com pó de arroz e depois colorida de novo. E agora estou livre para afundar de novo na terra se quiser, para me cobrir de musgo e líquen. Talvez você fique horrorizado de pensar que não somos superiores aos animais, ou que estamos apenas a um degrau acima deles. Mas não, isso me deu liberdade. Nenhum outro animal age de acordo com regras, então por que temos essa obrigação? E fica aqui a minha recomendação de hoje. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!